Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Paula é portuguesa e teve 2 EQMs. A primeira delas durante um desmaio, a segunda num parto. Ela nos traz muitas informações e uma delas nos chamou muito a atenção. Eu estou falando de uma mensagem que ela recebeu do mundo extrafísico logo após o primeiro contato que tivemos. E ela nos conta que mensagem é essa aqui neste vídeo. Se gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deem likes, compartilhem com os amigos. Isso ajuda muito as mensagens chegarem a outras pessoas. Bom proveito! Bom dia, Paula. Quer dizer, boa tarde para você. Você está em Portugal, eu estou no Brasil. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco, do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, conte as informações pessoais que você tiver vontade de contar, de onde você fala, já sabemos que é de Portugal. E, por favor, quanto à EQM, não nos poupe de nenhum detalhe, porque todos eles são muito importantes. Mais uma vez, muito obrigado e a palavra está com você. Eu é que agradeço. Eu chamo-me Fernanda Paula, sou portuguesa, do Porto, nasci mesmo no Porto, tenho 62 anos, 3 filhos e fiz muitas coisas na minha vida, daí eu não definir uma profissão. Portanto, em relação à EQM, é aquilo que eu tinha falado, que acho que para eu me explicar preciso de um enquadramento. Então eu não fui uma criança esperada de maneira nenhuma, não fui uma criança aceite, nunca vivi com o meu pai, a minha mãe foi muito difícil para ela ter-me, foi um ato de coragem. Andou a esconder a gravidez quase até ao fim, e quando eu estou para nascer, a minha mãe, teve um parto muito difícil e durante o parto ela batia na barriga e dizia para lhe tirarem aquilo dali. Isto para dizer que possivelmente eu senti alguma rejeição já na altura. Em relação aos meus avós, penso que foram os que mais me aceitaram. E eu raramente via a minha mãe, ela também trabalhava muito, chegava tarde, eu estava com a minha avó, fui tendo logo algumas coisas estranhas e diferentes. Eu lembro-me de estar ainda na minha cama de bebê e ver a minha avó limpar, e via uma luminosidade, uma luz que saía das coisas à medida que ela ia limpando. Entretanto, eu tive uma série de problemas de saúde, e havia uma coisa que eu achava muito interessante, que era, eu sentia quando a minha mãe me punha as mãos, que eu estava doente e ela pegava em mim ou me fazia algum gesto, que eu melhorava. Entretanto, eu fui crescendo, sempre com a minha mãe a ter reações muito, muito distantes em relação a mim, até que o meu pai se afasta definitivamente. Ele nunca viveu connosco, mas nessa altura ele resolve casar. Aí a minha mãe, eu acredito que tenha entrado numa depressão e quis fugir daquele ambiente todo e trouxe-me para a Maia, onde eu moro hoje. Isso para mim foi terrível, porque eu já tinha muitos problemas de me enquadrar, tanto é que eu tinha 3 anos e meio, eles levaram-me ao médico porque eu não queria sair de casa, reagia mal a outras crianças, e na altura o que o médico disse foi para me porem num infantário, que era raríssimo. Em 64, 65, os miúdos não iam para infantários. Quando me tiram daquele ambiente e me levam para outro sítio, a coisa ainda piorou mais, porque na altura todas as distâncias eram muito grandes.
a mentalidade era diferente, o tipo de pessoas eram diferentes e eu enquadrei-me muito mal. E ainda por cima ficava sozinha, passava os meus dias sozinha a maior parte das vezes. Eu acho que isso ainda me ajudou mais a virar para aquelas coisas que eu ia vendo acontecer. Lembro-me que nessa altura eu já tinha saídas de corpo todas as noites. Eu ia passear lá por fora, ia fazer imensas coisas, até que quando chego mais ou menos aos meus 14 anos começo a ter as catalepsias. Ou seja, eu acordava, eu nunca senti catalepsia à noite, era sempre de manhã. Acordava, via tudo o que estava à minha volta, via os móveis, via o sol, via tudo, só não me conseguia mexer, nem falar. Depois tentava gritar, quando eu tentava gritar, quando saía o grito, eu acho que acordava toda a gente, porque era um grito imenso, porque eu estava desesperada. Entretanto, eu começo a tentar perceber como é que eu resolvo aquilo e comecei a perceber que à medida que eu aceitava que aquilo estava a acontecer e não ficava em pânico, facilitava o processo, até que chegou uma altura que eu nunca mais senti catalepsia. Pronto, mas já nessa altura, apesar de eu viver em Portugal e na Maia, eu queria fazer yoga, sentava-me para fazer yoga, tinha assim uns gostos, ia para a casa de banho. Na minha família ninguém estava ligado à igreja nenhuma, o meu pai era completamente agnóstico, numa linha existencialista, e eu ia para a casa de banho rezar, metia-me na casa de banho, que era onde ninguém me via, não é? Pronto, iam acontecendo sempre episódios. Um dia o meu pai mata o meu irmão e mata-se a seguir. Certezas nós não temos, mas o pai do meu pai também já se tinha suicidado. Eu creio que isso é uma coisa relevante, porque ele já trazia essa linha de pensamento aberta. Eu acho que a maneira como nós raciocinamos, nós passamos aos nossos filhos. E então há determinadas maneiras de olhar para o mundo que já vão proporcionar determinadas coisas. E ele já trazia um bocado isso nele. Ele teve uma vida difícil, ele era jornalista, era escritor. Na altura o jornal que ele trabalhava tinha fechado. A relação, o meu irmão era filho de uma outra relação, não da minha mãe, estavam separados. Ele considerava que a pessoa em causa não era em condições para tomar conta do meu irmão. Entretanto, ele tentou vir viver com a minha mãe e comigo, só que a minha mãe na altura perguntou-me o que é que eu achava. Eu disse que não queria me meter, que não era nada comigo, e ele nunca mais o vi. Passado uns dias matou-se. Entretanto, para mim aquilo foi uma coisa terrível. Eu sempre quis irmãos. Depois eu comecei a entrar num estado de espírito muito estranho, não conseguia entender. Por vezes tinha um ódio muito grande por aquilo que ele tinha feito, outras vezes tinha pena, outras vezes sentia-me culpada. Comecei a ter episódios muito estranhos de sentir necessidade de álcool, de sentir gostos por coisas que eu nunca tinha tido. Tentei-me suicidar mais que uma vez. A minha mãe não entendia de maneira nenhuma, não percebia como é que eu podia estar a reagir assim a um pai ausente. Acho que nem eu entendia. Acho que eu nunca entendi muito bem o que é que se estava a passar ali. Entretanto, a minha mãe adoece, fica muito doente, é internada, teve uns meses internada, e surge na vida dela e na minha vida o centro espírita. Quando surge o centro espírita, os fenómenos que iam acontecendo comigo começaram a ser mais fortes, mais intensos.
e o senhor dizia que eu tinha que desenvolver, eu não... Assim, para mim era muito complicado, eu ficava todo dia sozinha em casa, eles deram-me livros de Allan Kardec para eu ler. Eu abria os livros, começava a sentir coisas por todos os lados. Porque entretanto, eu depois das catalepsias começou-me a acontecer uma coisa que era, por exemplo, imagina, eu sonhava que, um sonho que eu me lembro muito bem, eu sonhava que me caíam colar e as pérolas se espalhavam. Eu acordava, passado um bocadinho, caíam colar e as pérolas espalhavam-se. Pronto, sonhava uma determinada coisa e aquela coisa concretizava-se. E pronto, hoje eu olho para trás e acho que foi uma espécie de treino, foram mostrando ali algumas coisas. E entretanto, ele começou a forçar um bocado e eu comecei a sentir-me cada vez mais, mais pressionado. Entretanto, eu ia para a escola, estava nas aulas, e em vez de comecei a não conseguir estar atenta, porque começava a ver a aura das pessoas, dos professores, e aquilo fazia-me confusão. Depois comecei a ter uns fenómenos que começava a sentir como que um foco no que hoje eu sei que é o chakra frontal, é uma luz muito intensa. A questão não era sentir aquilo, a questão era eu sentir que aquilo vinha de fora para dentro e era uma coisa que eu não percebia de onde é que era e que não queria. Pronto, eu comecei-me a afastar cada vez mais. Entretanto, a minha mãe começou também cada vez a ter atitudes mais distantes, o meu pai já não existia e atitudes mesmo muito complicadas, inclusive de eu não poder comer, não me dar de comer. E eu acabei por fugir de casa. Quando eu fugi de casa, fugi com o meu namorado, que depois se tornou meu marido. Há um dia em que nós éramos um grupo e gostávamos de ouvir música, mas não se passava nada de especial a não ser irmos buscar um gravador e ficarmos a ouvir música, ou irmos até à praia e ouvirmos música. E nesse dia, um dos meus colegas, amigos, era para ir buscar o gravador, toda a gente começou a teimar com ele para ele ir e ele não queria ir sozinho. Como ele não queria ir sozinho, eu acabei por dizer, olha, eu vou contigo. E fui. Quando eu vou dirigir-me à casa dele, começo a subir as escadas, porque, eu entrei e ele começa-me a dizer para eu subir. E eu acabei por subir, primeiro disse que não, depois subi. Quando eu subo para ele ir buscar o gravador, a mãe dele acorda. Quando acorda e nos vê, percebe que nós estamos lá, não sei o que é que a senhora pensou, deve ter pensado que eu ia ficar lá ou ia dormir com ele, qualquer coisa do género. E começou aos berros, começou a gritar, a discutir, e eu comecei-me a sentir mal. Quanto mais eles gritavam, pior eu me sentia, até que eu disse mesmo, eu estou-me a sentir mal. E a senhora, como era enfermeira, olhou para mim, viu que eu não estava bem, sentou-me. Disse, senta-te, põe a cabeça para baixo e os braços também. Só que ele, que já tinha bebido uns copos, não percebeu nada e começou a dizer para eu ir embora. E vamos embora, já tenho gravador, vamos embora. Quando ele, a certa altura, como eu não ia, ele puxou-me. E eu vim com ele, ainda desci as escadas, cheguei à rua, senti o ar fresco, mas eu estava toda a transpirar. Comecei a tirar o casaco, depois tirei o outro camisolão, porque Portugal era frio. E ele sempre a puxar-me em direção do grupo. Quando eu chego ao grupo, eu desmaiei. Dizem que eu gritei, mas eu não me lembro nem de gritar já. Passado uns segundos, era de noite e, portanto, a última imagem que eu tenho é o céu com as estrelas. Passado uns segundos eu sinto-me completamente no espaço. E eu achei aquilo estranhíssimo, mas rapidamente percebi que
qualquer coisa de estranho se passava, não era propriamente os meus sonhos nem as minhas saídas para o pátio ou para a rua ou para a praia, era uma coisa diferente. Então eu comecei-me a perguntar o que é que está a acontecer, o que é que está a acontecer, e os meus pensamentos eram muito altos, ouviam-se muito bem, e comecei-me a questionar cada vez mais, não, eu estou aqui toda, isto sou eu, mas não sou, não tenho aqui o meu corpo, o que é que está aqui a acontecer? E entretanto eu lembro-me que eu percebi que estava ligada a uma coisa que na altura eu chamei de novelo, era como se tivesse um novelo que à medida que eu andava se ia desenrolando, e sei que eu ia a uma velocidade astronómica. Entretanto eu comecei a perceber que eu sabia tudo. Eu na altura já era uma miúda muito questionadora e gostava muito de ler, mas todas as dúvidas que eu tinha, dúvidas existenciais que já tinha na altura, tudo aquilo estava esclarecido e eu comecei a achar aquilo muito maravilhoso. Entretanto, eu começo a perceber que estou numa espécie que hoje eu identifico como túnel, mas na altura não era bem túnel, que eu era como se fosse uma espécie de câmara, como se fosse um elevador na horizontal, mas as paredes eram de vidro e eu via tudo o que estava ao meu redor, mas eu estava ali dentro daquilo e eu sei que eu ia numa determinada direção. Entretanto, eu começo-me a focar no que está à minha volta e começo a ver que as luzes que eu identifiquei como estrelas, que para mim inicialmente era o céu, que cada uma tinha uma cor. Afinal, não era aquele indefinido, cada uma tinha uma cor. E de repente eu vejo duas das luzes que estavam, uma verde, outra vermelha, e essas duas luzes dizem uma para a outra: olha, esta saiu disparada. E eu fiquei muito perplexa com aquilo e disse: mas o que é isto? Ainda por cima foi num tom um bocadinho de desprezo. E eu pensei: mas o que é isto? Que é isto? Que seres são estes? O que é isto? O que é que elas estão a falar de mim? E elas insistiram no pensamento, que hoje eu percebo que é um pensamento: esta saiu disparada, como quem diz, não és a primeira, sei que é que andas para aí a fazer, mas saíste. Entretanto, eu começo-me a focar outra vez no que me estava a acontecer e volto a pensar o que é isto. Só que o facto de eu saber tudo aquilo que eu queria saber, que eram para mim dúvidas importantíssimas, fez-me focar-me ali. E o que eu sinto em reação à minha perplexidade sobre essas coisas é: como é que tu não sabias isso? Tudo isso é natural, normal, isso não tem nada de especial. E eu cada vez me sinto mais deslocada, até que a certa altura eu começo a pensar de novo o que é que estou ali a fazer. E quando eu começo a voltar a pensar o que é que estou ali a fazer, há um momento em que eu olho para trás. Quando eu olho para trás, começo a abrandar. E eu volto a pensar: mas o que é que eu estou aqui a fazer? E abrando ainda mais, até que a certa altura paro, e quando eu paro começa-se a inverter o processo. Eu começo a vir outra vez, cada vez com mais velocidade, até que acordo. Quando eu acordo, começo a ver um monte de caras a olharem para mim e eu só pensei: o que é que eu estou aqui a fazer? Eu quero ir embora, eu quero ir outra vez para lá, eu não quero ficar aqui, deixem-me ir para lá, deixem-me continuar lá, não quero isto. Pronto, depois, o que é que eu me lembro? Entretanto, fiquei com dores de cabeça, umas dores de cabeça terríveis, pai, 3 dias, dores no corpo, dores muito fortes mesmo, difíceis de passar. E aquilo fez-me repensar muita coisa, não é? Eu, pronto, repensei, mudei a minha vida em muitos setores. Não sei se da melhor maneira, mas que mudei, porque
sei lá, eu ganhei outra perspectiva da vida. Nunca, ao contrário de muitas pessoas que tentam contar a uma pessoa ou outra e depois não dizem mais nada, todas as pessoas que me davam uma oportunidadezinha, eu contava e queria muito passar aquela mensagem, só que as pessoas não queriam ouvir. Não querem, eu acho que até hoje muita gente não quer ouvir, não é um tema que lhes interesse sequer. Eu percebo que eu já tinha um conhecimento sobre saídas do corpo. Eu tive uma saída do corpo em que eu fui levada para uma espécie de gruta onde tinha imensas pessoas, imensos seres vestidos de branco, e em que eu fui dar uma espécie de palestra, passar aquilo que eu tinha lido nos livros de Allan Kardec, algumas coisas que eu tinha aprendido. Eu já tinha uma série de experiências, mas esta é muito diferente. Esta teve uma outra intensidade, pronto, é como eu estava a dizer há um bocado, eu senti que eu estava ali totalmente, enquanto que nas saídas, que eu acho que talvez sejam projeções lúcidas, eu tinha a percepção, e tenho até hoje, de que estou a dormir. Ali não, ali era muito mais que isso. Pronto, e então eu mudei a minha vida, separei-me, passei uns anos terríveis, acabei por não conseguir segurar as coisas, acabei por entrar em drogas, acabei por passar muito mal, até que a certa altura há um dia que eu digo a mim mesma, encostei-me num sítio, olhei para o céu e disse, não, assim não dá, não posso continuar assim, eu não quero isto não. A partir daí, em menos de um mês, eu estava na Holanda. Tudo se proporcionou para que eu saísse de Portugal e começasse de uma outra maneira. Talvez ainda não tenha sido a melhor maneira, depois, passado 6 meses, voltei e aí conheci o pai da minha filha, que eu sempre quis muito ter filhos, se calhar por egoísmo. Foi como se ali eu ganhasse uma raiz, porque eu nunca quis estar cá muito tempo. Eu própria dizia ainda muito cedo que, pronto, se estivesse aqui 30 anos já era o suficiente. Lá está, porque eu acho que eu em mim também sempre tive essa linha do suicídio, essa linha de pensamento que leva ao suicídio aberta. Então era-me fácil entender as razões que levam a pessoa a ir embora. Quando eu tenho a minha primeira filha, aí sim muda a minha visão das coisas e eu começo a ter uma razão, digamos, uma raiz. Aí a minha filha começa a ter muitos problemas de saúde, não eram coisas importantes. Aí eu nunca mais toquei em nada que fosse drogas, nem nada disso. Afastei-me completamente, sozinha, antes dela nascer ainda. Como que a minha filha veio premiar o facto de eu ter deixado todas essas coisas para trás. Ela começou a ter muitos problemas de saúde e aí eu começo a procurar alguma coisa que me alimentasse espiritualmente, alguma coisa mais concreta, que é quando eu conheço a messiânica. E então aquilo foi uma coisa para mim fabulosa, porque a primeira vez que eu entro na messiânica, eu começo a ver uma névoa dourada, como que um nevoeiro dourado e um cheiro a incenso incrível. E eu comecei a perguntar às pessoas se eles usavam incenso. Isto é um incenso? Não, nós não usamos nada disso. Mas eu via a névoa e sentia o cheiro. Entretanto, a minha filha começa a melhorar. Vai melhorando, mas eu levava aquilo, eu quase todos os dias eu estava lá. Há uma altura em que eu paro de ir, porque na altura eu estava a estudar outra vez, e paro de ir, aproveito as férias para estar mais com a menina
a certa altura acabam as férias e a minha ideia era retomar, porque aquilo estava-me a fazer muito bem. Quando eu decido dizer ao meu companheiro que vou voltar, ele fica muito incomodado e pronto, também já haveria outras razões, acaba por se suicidar. E suicidou-se à nossa frente, à minha frente e à frente da minha filha. Foi outra vez um momento terrível. Só que aí eu tinha um apoio espiritual. Eu preciso dizer que ele já tinha tido tentativas de suicídio e a minha vontade de o salvar me aproximou dele. Talvez se eu não tivesse passado pelo que passei anteriormente, eu não me tivesse aproximado daquela pessoa. Pronto, ele suicida-se. Acontecem ali uma série de situações absolutamente incríveis, porque, por exemplo, eu tive ali um tempo a tentar salvá-lo, digamos. Quando eu acabo por sair daquele enquadramento, eu acabo por apanhar um táxi e, passado o quê? 1 hora, eu sinto como se ele estivesse ao meu lado. Uma coisa muito real, muito concreta. Passado algum tempo, há um dia em que eu decido que queria saber onde ele estava, como é que ele estava. E então eu fecho-me, nesse dia eu fechei-me, disse não, eu hoje tenho que conseguir vê-lo. E começo a concentrar-me e acabo por me sentir projetada num sítio que me parecia ser um outro planeta, mas muito idêntico, mas eu não posso afirmar. E vi-o numa praia que paralelamente não me parecia ser real, era como se ele estivesse numa projeção de costas, todo o cenário muito avermelhado e ele como que a pensar sobre tudo. E o que eu entendo, o que eu intuí, era que ele estava ali para conseguir pôr as ideias dele em ordem. E tinha um ser comigo. Normalmente, quando acontecem essas coisas, está atrás de mim. E a certa altura eu disse: pronto, eu já vi, eu quero levar esta imagem. E ele disse: não podes. Eu disse: ok, tudo bem, mas esta imagem eu tenho que levar. E o ser continuou sempre a insistir que eu não podia, mas eu acabei por trazer. Agora, eu sei que isto foi muito maior que isto. A única imagem que eu realmente consegui trazer foi esta, de ele estar minimamente tranquilo naquele sítio e eu sabia que ele estava pronto, a preparar-se para conseguir, se calhar, tomar decisões, digo eu. Pronto, e a coisa foi andando, eu sempre tive muita sensação que já vivi no Egito, mas não tenho nenhuma certeza sobre isso. Mas tenho, em relação à minha filha mais velha, de que ela sempre esteve muito próxima de mim e não é a primeira vez que estou com ela. E há um dia em que a miúda ainda mal falava, dizia meia dúzia de palavras. Uma das palavras que ela dizia era água. E um dia ela vê uma miniatura de uma daquelas ânforas, acho que se chamam ânforas, que era onde os egípcios guardavam a água. E eu gostava muito de colecionar umas miniaturas e ela de repente vê aquilo, olha e começa a apontar e diz água, água. E eu fiquei assim, como é que ela podia identificar aquilo? Porque a água que ela via era na torneira, nas garrafas. Quantos anos ela tinha nesse momento? 2 anitos, não tinha mais de 2 anos. Não tinha mais de 2 anos. Ela começou a falar muito cedo, portanto não tinha isto já por cima. Não... Pronto, e essa minha filha, nós falamos muito telepaticamente. Tem uma coisa muito interessante com ela, que é,
eu começo a falar, a dizer uma coisa, a tentar lhe descrever uma coisa, e ela diz assim: não digas mais nada, já estou a ver a imagem. E o contrário também acontece, ela vai-me falar sobre uma coisa e eu começo a ver aquilo que ela me está a dizer, já sei exatamente o que é, muito antes dela acabar o assunto. Acho que uma das coisas que eu mudei depois da minha primeira IQM foi as vozes. Que uma coisa é aquilo a que nós chamamos de telepatia, que é a voz que nós ouvimos, que é um bocado interna, talvez na nossa cabeça. Mas eu ouvia muito mais que isso. Eu ouvia mesmo voz. Eu lembro-me de estar na rua onde eu estudava na altura com a minha filha ao colo e começar a ouvir, a chamar por mim, e era um dia que chovia muito, não estava ninguém, eu olhava para um lado, para o outro, não via ninguém e voltava a ouvir voz mesmo. E várias vezes isso me aconteceu. Acontece até hoje às vezes. Não é necessário dizer que eu evitava ao máximo que as pessoas soubessem destas coisas, porque tinha muito medo que, sei lá, que resolvessem internar ou qualquer coisa do género, e tinha a minha filha, não é? E depois a segunda. Pronto, entretanto as coisas foram andando até que eu tive a minha segunda filha. Quando eu tive a minha segunda filha, eu tive um parto muito mau mesmo, de violência obstétrica. Tive 17 horas completamente sozinha. E quando ela nasceu, quando me deram a anestesia, acabei por fazer uma segunda cesariana. Eu já só queria ir embora. Porque a questão, eu acho que eu sempre quis ir embora, já disse isso há um bocado, acho eu. Então ali é que eu queria mesmo ir. E pelo que eu sei, eu acordei numa espécie de corredor. Ainda não ouvia e ainda não via, só ouvia porque aquelas anestesias naquela altura eram pesadas, e eu comecei a ouvir a dizer: então, não foi ela que morreu? Ela não tinha morrido? E eu comecei a ficar assim muito perplexa e começo-me a lembrar que eu estava outra vez num vácuo, como que uma névoa branca, e que me estavam a dizer que eu não era que eu tinha, aí estavam-me a dar a opção, que era importante que eu voltasse. E depois, a certa altura, disseram-me que a minha filha mais velha, a minha filha que estava a nascer, que aguentava, mas que a minha filha mais velha já tinha perdido o pai e não iria aguentar perder a mãe. E quando me dizem isso, quando me dão esse argumento, eu resolvo voltar. É quando eu começo a ouvir os médicos e assim, ou os enfermeiros, não sei, a dizer que como é que eu estava ali se não tinha morrido. Sei que passaram a noite toda à minha volta, levei transfusões. No dia seguinte tinha as tensões a 5,2, tinha os braços completamente pisados. Eles cozeram-me tão mal que me deixaram um buraco que parecia um segundo umbigo, porque não estavam a contar que eu reagisse. Foi uma coisa terrível. A minha filha teve que fazer reanimação, fez reanimação, nasceu com um apegar de 1. Mas pronto, eu lá sobrevivi. Cortaram-me a bexiga, tive 11 dias internada por causa do corte na bexiga. Mas pronto, lá voltei eu e continuei. Aí foi uma fase em que eu desenhei na rua, eu fazia retratos na rua durante muito tempo. Eu sustentei as minhas filhas a fazer retratos na rua. A minha mãe nunca aceitou nada, a não ser quando já estava para falecer. Ela percebeu perfeitamente que ia falecer. E aí ela quis que eu falasse com ela, que eu lhe explicasse coisas, que eu lhe desse alguma esperança, digamos. Ela sabia que qualquer coisa se passava comigo, só que nunca quis aceitar ou dar força. E então, no fim, ela começou a dar atenção, a dar valor,
E eu fui apoiando, eu deixei tudo quando soube que ela ia partir. Ela quis saber quando soube que tinha mais um problema, quis saber o que era, soube perfeitamente que ia partir. Eu fiquei com ela sempre até ao fim, deixei tudo. E depois há um momento que eu acho extraordinário, porque nós tivemos perfeita percepção que numa certa altura ela decidiu ir embora, porque o próprio grupo que a acompanhava dos cuidados paliativos ficou muito admirado, porque de um momento para o outro ela, pronto, resolveu partir e o organismo dela começou a fechar e acabou. E eles disseram que aquilo era totalmente inesperado, porque pelo que eles conheciam aquilo ia acontecer lentamente, e no caso dela não. Mas ela estudava muito, o que escondia tudo, escondia os livros, encapava-os para ninguém ver. Isto aqui é Portugal, também tem isso. Ela falece em 2020, na altura de Covid. Muitos anos atrás, ainda eu estava no liceu, eu tive uma vez um desses sonhos em que me dizem, em que eu sinto-me no bufete, no refeitório do liceu, e está uma fila enorme, e eu começo a perguntar o que é que estava a acontecer, porque eu sabia que era uma ameaça muito grande, uma coisa inovadora, uma coisa diferente de tudo. E então começaram-me a explicar que era preciso fazer algumas coisas, usar máscara e lavar as mãos com álcool. E eu fiquei perplexa, disse, mas como é que é uma ameaça pode ser resolvida com álcool nas mãos? E ninguém me sabia responder, mas insistiam que era preciso lavar as mãos com álcool. Porque quando eu sinto que estamos sob uma ameaça, a primeira coisa que eu penso naquela altura, 1980, 81, é a Terceira Guerra. Não tem nada a ver com guerras, é preciso lavar as mãos com álcool. Pronto, na altura em que a minha mãe falece e que surge Covid, eu que durante a minha vida toda me perguntei o que é que aquele sonho queria dizer, há uma altura em que eu desperto. Disse, não, isto é o Covid. Eu sonhei com o Covid. Para mim fez todo sentido, porque a partir daí começa, já tinha começado antes, mas a minha vida encaminha-se noutra direção. Mas a partir daí eu acho que tudo começa a esfumar-se. É como se o cenário tivesse mudado. Todo aquele cenário começa-se a diluir e começa a surgir um novo cenário. Então eu penso que a importância desse sonho para mim foi essa, foi trazer-me um momento, porque isto aconteceu sempre. Eu tinha momentos extremamente difíceis e antes eu sonhava com uma coisa que me dava uma pista e me tentava ajudar a manter a esperança. Acredito plenamente que todo este conhecimento é aquilo que vai mudar todo este cenário. Acredito. Há quanto tempo? Não faço ideia. Agora, o que eu acho que foi acontecendo comigo foi que eu já não precisei, comecei a ter fenómenos em que não era necessário entrar em IQM ou até entrar em sonho. Portanto, eu fui passear o cão e o sítio onde eu fui passear o cão tem construções, mas eu conheço aquele local de antes das construções. Então eu começo a ver os dois cenários paralelamente, com construção e sem construção. E começo a ver uma senhora que eu conhecia desse tempo, que já morreu há muito tempo, e começam-me a mostrar a senhora a fazer o que já fazia nessa altura e naquele tempo. Paralelamente eu também estou lá, as construções também estão lá, e estão no tempo de agora. Assim, isto para mim foi muito complicado, eu até fiquei agoniada. Mas isto é um tipo de raciocínio, de pensamento, que
Antes eu teria que entrar num sonho ou numa projeção ou em qualquer coisa para me passarem este tipo de raciocínio. Precisamente porque eu não aguentaria no meu corpo físico. No entanto, neste momento, isso já me é possível neste corpo, sem precisar de entrar em sonho. Não é que... Vê se eu me consigo explicar. Uma coisa é a teoria, eu entendo isto em teoria se me o disserem. Outra coisa é eu sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é o que me faz confusão, porque é a mesma coisa, por exemplo, da IKM. Eu já tinha ouvido falar, já tinha lido coisas sobre, mas outra coisa é eu sentir lá. Percebe? Como, por exemplo, quando eu falo da minha IKM, uma das coisas que me faz... que me ajuda a entender determinadas coisas é a experiência que eu passei, porque quando eu que já tinha lido sobre o assunto, já conhecia o assunto, me sinto lá e fico totalmente surpreendida, como é que nós não havemos de ter muitas pessoas que deixam o corpo físico e andam por aí e nem sequer sabem que faleceram? Claro que sim, não têm noção, porque não é fácil. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a pessoa sentir-se lá. E eu não aguentaria o eu sentir-me lá acordada há 10 ou há 20 anos atrás, mas hoje eu já consigo aguentar. Eu acho que houve um aproximar e que o mundo espiritual não usa esse tipo de situações se puder evitar, só usa quando é mesmo necessário. Então, neste momento já acontece sem eu precisar estar a dormir, como por exemplo uma vez que eu vi o meu corpo, eu acordada, vi do outro lado, portanto eu ia a subir umas escadas e de repente eu vejo-me fora do meu corpo a ver o meu corpo, eu estava parada, eu não me via em movimento, mas eu vi-me ali. E você estava acordada? Eu estava a subir as escadas, eu estava a subir umas escadas. Agora, se me dissesse assim, eu estava-me a afogar, e até entendo melhor, porque é um momento que nós quando temos, eu já tive vários momentos em que eram muito complicados e aí parece que as nossas capacidades se expandem. Não que seja muito normal, mas há ali uma certa expansão. Ali não, eu estava normal e de repente eu vejo-me a ver-me, não é? Então eu acho que à medida que eu fui crescendo, desenvolvendo, comecei a ter esse tipo de coisas. Mas há uma coisa lá atrás, pai, em 2010, que me surpreendeu imensamente, que foi há um dia em que eu tenho um desses sonhos de fim de manhã, de fim de noite, em que eu me vejo num jardim que eu conheço e vem ter comigo um ser feminino e que se vem despedir de mim. E esse ser diz-me que era o meu anjo da guarda, que ia ter saudades, que tinham sido muitos anos, mas que naquele momento tinha que se ir embora, que se estava a despedir, que ia haver ali uma mudança. E realmente, a partir daí, começaram muitas mudanças. Muita gente fala que falam com a pessoa e que eu só há muito pouco tempo é que eu percebo que falam comigo. Sempre tive muitos diálogos, mas não percebia que estavam a falar comigo. Primeiro, eu sempre achei que muitas das coisas que se passavam comigo passavam-se com as outras pessoas também, não, era muito difícil entender que era diferente. Mas comigo passam-se mesmo algumas coisas muito estranhas, mas pronto. Esses diálogos que você acabou de falar, que você não sabia que era com você, eram vozes falando com você? Porque há 2 níveis de vozes, pelo menos comigo. É uma que é na nossa cabeça, que é externa sim, porque é externa. Eu fiz química, fiz laboratório, porque a minha ideia era ser parapsicóloga. Eu já trouxe, então eu fiz laboratório, então eu testo muito, acho que foi para isso que eu fui fazer laboratório. Ou seja, eu tento desconstruir e tornar a construir. Se uma ideia vem para a minha cabeça
e depois eu não a reconheço, então não era minha. Porque se era minha, eu vou reconhecê-la. Não é? Acho eu. Foi a partir daí que eu comecei a realmente entender que havia coisas que realmente não eram minhas. Porque é muito estranho eu começar a ler uma coisa que eu escrevi e não saber o que aquilo é. Alguma recordação haveria de ficar se fosse fabricado na minha cabeça, digo eu. Mas eu ainda não entendi. Você falou de vozes que são de dois tipos. Sim, um é na nossa cabeça, o outro é são mesmo. São mesmo. Por exemplo, eu aqui há uns tempos estava a fazer uma meditação e de repente, acontece, por exemplo, hoje foi horrível, tudo se meteu na minha meditação, mas há uma que me ficou de lembrança, que foi eu ouvir bater à porta, mas bater à porta mesmo e com força, e eu acabar por me levantar e ir ver e não estava ninguém em porta nenhuma. Não é? Portanto, esse tipo de som não é mesmo que é na nossa cabeça, porque na nossa cabeça não tem esse efeito. O estar na rua, como eu estava a falar há um bocado, e olhar para todos os lados para ver quem é que falou comigo, não é a mesma coisa que o som que eu ouço na minha cabeça, que é sereno, tranquilo, não é? Não faz ruído. E nesse caso dos diálogos não é uma comunicação, então, específica com você, mas você escuta. Não é uma comunicação. Tem uma voz que você ouve na sua cabeça e essa voz é uma comunicação com você. Mas tem diálogos que você também ouve e que não são obrigatoriamente uma comunicação com você. Você só consegue ouvir. Ou é alguém querendo também falar com você? São mais, neste momento, são mais normais os que querem falar comigo. Também há outros, esses são muito perigosos, que são aqueles que nos põem quase num estado de hipnose. Eu tive uma altura, foi aí que eu comecei a despertar para isso, em que, pronto, eu trabalhava muito na altura, mas não estava assim tão cansada, e estava sempre aqui uma coisa: estou tão cansada, estou tão cansada, estou tão cansada. Até que um dia eu disse, mas eu não estou assim tão cansada, o que é que está a acontecer aqui? E comecei a perceber que era uma maneira de me levar a sentir-me cansada. Isso aqui, era propositadamente para mim, mas com o sentido de não me deixar fazer o que eu queria fazer, induzindo-me a que estava muito cansada. Não sei se me estou a fazer, eu não sou fácil, é um bocado complicado. Isso aí para mim foi um marco, porque a partir daí eu comecei a estar mais atenta. Isso é um terceiro nível. Eu já tive coisas que eu ouvia que até eram de outras pessoas e que não eram diretamente ligados a mim. Mas também há os outros que são diálogos comigo. Há os outros que são mesmo barulho, mas também há esses, que é tentar me induzir uma determinada coisa. Como eu ouvia muitas vezes, mata-te. Mata-te. Porquê é que não te matas? O que é que tu andas aqui a fazer? Tu não prestas para nada, mata-te. Mete-te à frente desse carro. Porque hoje, e daí eu falar que tudo isto está ligado ao suicídio, hoje eu tenho muita consciência de que, não digo todos, porque não há regras gerais, mas a maioria dos suicidas não se suicidam sozinhos. Há todo um trabalho à volta deles que os empurra para aquilo. E quando eu ouço, ele está a dizer que se mata, isso quando ele diz que se mata não se vai matar. A mim dói-me logo a alma, porque quando a pessoa começa a dizer qualquer coisa ali, a ideia já lhe está a ser sugerida, por isso é que ele vai verbalizar. Isso é muito sério. A gente dá muito pouca importância às ideias e às palavras. Isso é quase como uma vez que eu estava a fazer uma dedicação. É um trabalho que a gente faz para a evolução espiritual. E, de repente, eu pensei assim, pelo menos racista eu não sou. E eu sou assim, não és racista? Eu disse, não, eu racista não sou.
E chocou-me, porque disseram-me assim, e de uma forma severa: não és racista? E tu sabes o que é que quer dizer a palavra racista? Eu disse: eu sei. Então és racista, porque enquanto te fizer sentido a palavra racista, tu és racista. Porque não ser racista é essa palavra de passar completamente ao lado. Enquanto isso ressoar em alguma coisa em ti, tu ainda és racista. É a mesma coisa. Quando a pessoa começa a falar em suicídio, qualquer coisa ali ressoa na pessoa. Porque senão não falava. Senão aquela ideia passava-lhe ao lado. Uma pessoa que anda aí feliz e contente não fala em suicídio, não é? Mas pronto, isto é um passo mais à frente já. Pronto, mas eu tenho muitos níveis de diálogo. Olha, a seguir à conversa que tivemos, no dia seguinte tive um diálogo e que foi, pronto, daqueles em que me puxam as orelhas, porque é muito mais, as pessoas têm uma ideia muito romantizada da espiritualidade. Eu levo muito mais puxões de orelhas do que qualquer outra coisa e do que qualquer outra pessoa, porque há uma exigência muito grande. Apesar de terem passado estes anos todos e o Deus estar aqui, ainda hoje, ainda um dia destes eu acordei e ao lado da minha cama estava alguém, um ser, eles não se identificam a maior parte das vezes, e disse-me: eu estou aqui, eu continuo aqui. Como quem não penses que passou totalmente, porque eu ainda estou aqui. Pronto. Depois há outra coisa que eu acho muito importante, se calhar eu não estou a ter uma sequência muito lógica, que é: o que é que eu acho disto tudo em relação a mim? Eu uma vez ouvi uma coisa que me fez muito sentido, que é: há pessoas que encarnam para estar, independentemente de tudo que eu possa ter feito, com certeza santa não fui, mas que encarnam e são posicionadas em determinados sítios para serem canalizadores de energia para a dita transformação de que se fala. Eu acredito que seja um bocado isso que acontece comigo. E há outra coisa que eu entendo, que é: independentemente do que nós dizemos, há uma vibração própria que nós temos, e quando nós temos o entendimento de determinadas coisas, nós propagamos essa energia, ou seja, de alguma forma abrimos caminho para que as outras pessoas entendam isso também. Então eu acho que essa energia, pronto, propicia esse caminho. Mas se quiser ouvir o que é que o que me disseram a seguir à nossa conversa. Sim, por favor. Eu já pus aqui de lado, que é assim, isto é, eu levei na cabeça, nas orelhas, por causa de que eu falo muito das coisas a rir-me. Talvez seja a minha proteção, não sei, mas eles disseram que era para ser sério, e é. Mas eu tenho consciência que é sério, só que é, pronto, o meu jeito. Diz assim: eu tenho que dizer que esta ideia também não me choca, porque é uma coisa que eu já tinha. Não é que o mundo vai mudar, é que o mundo já mudou. A tentativa do outro lado é escondermos isso, é esconder-nos isso. Mas não será possível por muito tempo. Muito importante manter a esperança. Rezar pelos governantes. Vejam os trejeitos. Há uma certa anormalidade. A morte não existe, então é só passar para o outro lado. Somos como postos de eletricidade. Muito importante manter-se positivo. Rezar é acender a luz. Não é produtivo agora pedir tempo para quem não entende. Não ser excessivamente pessimista. A questão da importância do canal de Carlos não é se existe vida depois da morte, porque existe, ponto.
é o quanto precisamos de mudar a estrutura. Todos os que tiverem condições e oportunidade, nós usamos. O mundo não vai mudar, o mundo já mudou. As atrocidades de hoje não é pior das atrocidades de ontem. A consciência das atrocidades é que é maior. Não interessa o que penso, mas o que sinto. O que penso só é importante para organizar o que sinto. A questão é que os olhos das pessoas estão habituados ao mal. A crença das pessoas está no mal. Então, o mal está a dar-lhes o que elas querem para manter as coisas a seu favor. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Paula, onde ela responde as nossas muitas perguntas. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?